Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Bom, pessoal, hoje eu vou falar resumidamente um pouquinho sobre a minha pessoa, quem é o Ebert, as minhas dificuldades, as coisas que me afetaram muito a vida toda, né? E hoje eu trabalho com uma terapia alternativa e essa terapia o foco realmente é de descobrir quem é aquela pessoa, tá? Essa terapia ela surgiu de necessidades pessoais minhas e através dessas necessidades eu fui descobrindo várias coisas que envolvem o ser humano, né? Bom, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? A minha infância foi uma boa infância, eu não posso reclamar, tive uma qualidade boa de vida, né? Só que na infância tinha alguns problemas, alguns percalços, alguns traumas de infância que me acompanharam, né? Acho que todos nós temos traumas de infância, né? Enfim, então só que tinha algumas coisas que eu não entendia. Eu tinha umas energias que me acompanhavam, umas energias estranhas. E essas energias elas foram seguindo a minha vida toda, né? Eu sempre fui uma pessoa muito que as pessoas sempre queriam perseguir, uma pessoa que todo mundo queria me humilhar de alguma forma, né? Queriam me maltratar de alguma forma. As pessoas sempre. Eu digo que eu não procurava confusão, a confusão vinha até a mim, sabe? Então, assim, eu não precisava ir atrás da confusão. As pessoas brigavam comigo, invocavam comigo do nada, sabe, sem eu ter feito nada, cismavam comigo assim do nada. Era uma coisa estranha. Isso na infância. E só que isso veio durando por toda a vida, sabe? Na fase adulta, na adolescência, na fase adulta, isso veio perdurando. A minha a minha parte afetiva também sempre foi muito conturbada. Eu não tinha relacionamentos saudáveis e com o passar dos anos eu queria entender isso, né? Eu queria entender o que estava por trás disso, o que era isso, porque eu já não estava suportando mais tanta dor, assim, vamos dizer. E como a minha família é uma família muito materialista, não acredita em nada do lado espiritual, nunca se aprofundou nessa parte espiritual, né? Então, eu tive que fazer uma jornada individual para poder me descobrir, né? Porque, na verdade, eu cheguei na fase adulta sem saber quem eu realmente era, entendeu? Justamente porque tinha muitas travas espirituais. E eu fui numa busca por ferramentas espirituais, conhecimentos espirituais. Comecei a buscar realmente quem eu era, o porquê de tudo isso, né? E nessa época eu ainda estava casado, e foi quando meu casamento acabou, né? E como eu já vinha numa vida muito conturbada, com esse fim de casamento foi assim a gota d'água, sabe, para eu desmoronar, entendeu? Eu desmoronei com esse fim de casamento. Só que ao mesmo tempo que eu desmoronei, eu tive forças para buscar mais conhecimento, sabe? Eu queria entender o porquê que eu estava
buscando relacionamentos ruins, pessoas ruins, por que que a minha vida não estava progredindo. E aí eu fui descobrindo várias coisas, né? No decorrer desse fim de casamento, eu fui descobrindo várias coisas que não me deixaram nada satisfeito. Porém, ao mesmo tempo que essas coisas que não deram certo para mim, elas me ajudaram muito a criar ferramentas para trabalhar com outras pessoas, entendeu? Então, hoje, essa terapia que eu faço alternativa, ela surgiu realmente das minhas dificuldades, sabe? Surgiu das minhas dificuldades. Então, primeira coisa que eu consegui perceber é que eu tinha uma mediunidade diferente, eu tinha uma parte mediúnica muito diferente. E eu não entendia essa parte mediúnica justamente porque a minha família era muito materialista e nunca se interessou por essa parte, né, espiritual, vamos dizer assim. Então, vamos dizer que o meu campo energético é muito aberto. Então, eu sinto o que as outras pessoas estão sentindo. Eu pego muito a dor das outras pessoas, né? Então, eu tinha que descobrir como trabalhar isso, como fazer para isso não me influenciar o dia todo, né? Eu era uma pessoa muito, muito nervosa. Eu queria que tudo ao meu redor estivesse bem, que todos estivessem bem. Então, isso também favorecia para eu ficar muito mais nervoso ainda, porque eu queria ver toda a minha família em harmonia. Só que isso não é possível, né? Isso não é possível nesse mundo que a gente vive, né? Nessa dimensão que a gente vive. É uma dimensão de contrastes. E eu queria uma coisa assim perfeita, numa dimensão que o perfeito não existe, né? Então eu fiquei muito num dilema, sabe? Eu fiquei muito num dilema. E isso também me atrapalhou a tomar muitas decisões, muitas decisões. Bom, enfim, eu vim crescendo com esses problemas mediúnicos que eu não conseguia entender. Eu vim com outros problemas psicológicos, eu vim carregando bagagens de outras encarnações, para quem acredita, né? Vim com muita bagagem de outras encarnações. Vim com alguns problemas de dívidas kármicas, né? Dívida kármica 13, dívida kármica 19, enfim. Eu vim carregando muitas coisas, muita bagagem de outras vidas, vamos dizer assim, que vieram me atrapalhando e me perturbando e me levando a tomar ações ruins para mim, né? Não vou questionar aqui se são até que ponto toda essa bagagem, né, essa bagagem de outras vidas, de ancestralidade veio me prejudicando, mas eu sei realmente que teve uma parcela ali, tá? Mas não justifica também todas as minhas condutas, né, nessa vida. Tá? Enfim, o que eu quero deixar aqui transparente é que quanto mais você se conhecer, mais a sua vida vai ser melhor, né? Você vai fluir mais, você vai ter consciência das coisas que você pode, daquilo que você não pode. Então, por exemplo, tem pessoas que não podem, em hipótese nenhuma, ter um trabalho junto com um namorado, uma namorada. Tem pessoas, enfim, são várias energias que a gente vem carregando
e que nessa terapia a gente trabalha essas energias, não só essas energias, como muitas outras energias, tá? Enfim, essa terapia ela se baseia em fazer praticamente um painel de controle da pessoa, vamos dizer assim, né? Eu gosto de falar que eu crio um painel de controle da pessoa. O que é esse painel de controle? Ali vai ter toda a vida daquela pessoa, entendeu? Toda a vida. E aí, a partir desse painel de controle, nós vamos trabalhar cada situação, cada item, né? Pesquisando, avaliando onde a gente pode melhorar, o que aquela pessoa, como ela deve agir, o que ela não deve fazer. E é isso. Essa terapia, ela realmente é baseada pelas dificuldades que eu tive na minha vida, venho tendo até hoje, né? Mas graças a Deus, hoje eu tenho muito mais consciência de quem eu sou. Eu ainda tenho que aprender muito sobre mim, mas vamos dizer que eu tenho aí uns 70% de consciência, coisa que eu não tinha antes. Por quê? Porque o meu lado espiritual era muito, muito. É uma coisa muito difícil eu não conseguia entender o meu lado espiritual, entendeu? E aí eu tive que voltar para esse lado espiritual para poder entender realmente quais eram as minhas tarefas aqui nesse mundo, tá? Enfim. Bom, vamos voltar só um pouquinho a falar de mim mais um pouco, né? Então, eu sempre tive problemas com relacionamentos, eu sempre tive problemas com negócios. Eu era uma pessoa que tudo que eu começava era como se quando fosse dar certo aquilo desmoronava, tá? E eu não entendi o porquê disso, porque eu tinha vontade daquilo dar certo, tinha garra, tinha força física, né? Tinha aquela animação, mas eu não conseguia, eu não compreendia por que existia. O que eu consegui entender depois de muito tempo é que parecia que existia uma força maior que não deixava aquilo progredir, entendeu? E aí eu fui entendendo mais sobre essa força, buscando entender, buscando compreender quem era o Ebert realmente, né, nesse mundo. E a partir do momento que você entende quem é você, o mundo se abre, entendeu? O mundo se abre, porque se você não sabe nem quem é você, como você vai saber como é o mundo, né? Então, assim, são muitas coisas que influenciaram, sabe? Muitas coisas que influenciaram. Eu fui uma pessoa muito levada pelos outros, levada pelo calor da emoção, levada pelo impulso. E isso eu não conseguia enxergar, eu não conseguia ver que eu tinha um impulso muito grande. Eu não conseguia. É como se tivesse um véu na minha frente, um véu espiritual, que não deixava eu enxergar que eu estava sendo levado pelo impulso. E aí foi até que em 2020 teve um choque, né? Um choque, uma coisa muito brusca. E aí teve uma reviravolta na minha vida, sabe? E eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não entendia. Comecei a buscar, comecei a compreender, comecei a me interiorizar. E tudo isso se resume hoje numa terapia, né? Onde eu trabalho toda a parte psicológica,
a parte espiritual, a parte física. Enfim, eu olho a pessoa como um todo. Eu não olho a pessoa como, essa pessoa tem o problema X ou Y. Não, eu olho ela por um âmbito global, sabe? Então, assim, eu vou buscar a ancestralidade, eu vou buscar o lado espiritual, né? É uma coisa que eu percebi muito, muito mesmo, é que a mudança do lado espiritual, ela te leva a uma, ela amplifica a sua visão de mundo, né? Você começa a ter uma outra noção de mundo. Aquela mente distorcida que você tinha antes, ela começa a ficar uma mente realista, uma mente fluida, uma mente que está ali no aqui e agora. Então eu trabalho muito esse lado espiritual, né? Trabalho muito. E eu faço N trabalhos relativos ao lado espiritual, tá? São coisas simples, são coisas básicas, mas são coisas que surtem efeito, né? São coisas assim que não é, porque às vezes a gente fala o lado espiritual, as pessoas acham que é magia, feitiços. Não, são coisas simples, né? São coisas simples, mas que surtem efeito. Você entender quem você é aqui e que tem algo superior te emanando uma energia para você, né? Emanando vibrações para que você consiga passar de fase, vamos dizer assim. Porque quando nós encarnamos aqui na Terra, nós viemos para passar de fase, né? Nós temos alguns compromissos já pré-estabelecidos que vão nos levar a alguns percalços ali para a gente conseguir superar aquilo, né? Porque no mundo espiritual, pelo menos na minha visão, é como num jogo de videogame, né? Você só passa de fase por mérito. Nada vem de mão beijada. Você tem que buscar o seu mérito, né? Você tem que buscar. E esse mérito, ele vem quando você expande a sua consciência. Só que quando você tem uma pessoa que te ajuda nessa expansão de consciência, é mais fácil, né? E eu acho que o que faltou para mim um pouco foi isso. Uma pessoa, um conselheiro, uma pessoa que me ajudasse a expandir minha consciência e falasse os meus erros. E hoje eu trabalho muito isso aí, né? Tentando expandir a consciência dos meus consulentes para ela identificar onde estão os erros dela e tornar a vida dela um pouco mais fácil, né? Não é que nós vamos resolver todos os problemas, mas pelo menos amenizá-los, melhorar aquela situação ali, fazer com que a pessoa compreenda os seus limites né, os seus problemas ali pessoais, porque muitas vezes nós estamos tão ligados no dia a dia que a gente nem nota os nossos problemas pessoais, né? Eles passam batido, porque você está ali naquela movimentação do dia a dia, naquele tumulto, né? Aquela coisa de tem que produzir, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser assado. E quando a gente percebe, que é o que aconteceu muito comigo, que eu cheguei num ponto onde eu vi que tudo que eu estava fazendo, na verdade, eu não precisava ter feito, né? Aquele tem que ser assim, tem que ajudar, tem que fazer aquilo, tem que fazer para o outro, tem que fazer para mim. E de repente, eu me deparei numa situação onde não tinha ninguém para fazer por mim. Ou seja, eu fiz para todo mundo e ninguém fez por mim.
Então eu falei, poxa, pera, opa, aí eu comecei a pensar, raciocinar em cima daquilo ali, né? Opa, tem coisa errada aqui, né? Espera aí, até onde eu vou com isso? E aí eu fui criando essa parte terapêutica no meio desse trabalho, desse autoconhecimento, né? Porque primeiro eu fiz as ferramentas para mim, né? As ferramentas foram testadas comigo. Então, no meio desse autoconhecimento, vieram coisas que eu acredito até por intuição, por Deus, aí, né, seja como você queira dizer, mas veio um fluxo energético que me ajudou a ter muitos entendimentos, sabe? Muitos entendimentos, inclusive sobre o âmbito da reencarnação, de obsessores, de espíritos que estão ali, às vezes, nos perseguindo, né? Porque nós ainda temos alguma influência ainda espiritual de outras vidas. É lógico, né? Ninguém foi bonzinho todas as vidas. Então a gente vem com muita coisa, muita carga. E aí eu fui entendendo toda essa parte também. Eu fui entendendo o poder da inveja, né? O poder da praga, né? Quando você fala, por exemplo, que seu filho não vai dar em nada, por exemplo, né? Você está arrogando uma praga no seu filho imensa, imensa. Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que fala que o filho não vai dar em nada, cara, aquilo tem um poder, aquela palavra, que se a pessoa soubesse, ela não falaria aquilo nunca. Só que as pessoas às vezes falam isso achando que é a coisa mais banal. Então, assim, é o poder da palavra, o poder das escolhas, o poder de você entender qual a sua função no mundo, qual o seu, para que você veio a esse mundo, né? Muitas vezes a pessoa pode se perguntar quem ela é, mas às vezes a pergunta não é essa. Às vezes a pergunta é o que você é. O que você é? Porque às vezes você é uma ferramenta de Deus. Então você está aqui para ser algo enviado por Deus. Então é que ferramenta você é para Deus, né? Muitas vezes a gente fica perguntando quem sou eu, mas às vezes é o que sou eu, tá? Porque tem pessoas que têm uma jornada mais espiritual, tem pessoas que têm uma jornada mais mundana. Então, assim, cada um tem uma jornada, né? E a gente tem que respeitar cada jornada da pessoa ali, né? Por exemplo, o meu caso, eu tenho muito mais tendência ao lado espiritual do que ao lado material. E eu vim numa família totalmente materialista. Então isso deu um conflito. Isso gerou um conflito enorme, sabe? Gerou um conflito imenso. E no meio disso tudo, de repente, do nada, eu comecei a receber guias dentro de casa, eu comecei a receber entidades dentro de casa. Meus pais não sabiam o que fazer, e muito menos eu. E aí eu tive que correr para os centros espíritas para tentar entender isso, tentar entender o que estava acontecendo comigo, né? Por quê? Porque essa eu não tive uma base espiritual, não tive um conhecimento espiritual. Isso me atrapalhou demais, 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 tá? Por exemplo, na juventude eu tinha muitas situações onde eu ia em alguns lugares e passava mal, me dava dores de barriga, dores de cabeça, e eu não entendia o que era aquilo. Para mim aquilo era normal, era um mal,
mas na verdade eu estava pegando toda a carga daquele ambiente, né? Todas as cargas mentais e emocionais que estão ali, né? As vibrações das pessoas, eu estava pegando para mim. E além dos vivos, pegando a dos não vivos, né? A dos mortos também. E eu não entendia. Então aí agora eu trabalho a parte de banhos, a parte de limpeza da minha aura, porque eu sei que eu tenho hoje, né? Hoje eu sei que eu tenho uma tendência a atrair a negatividade. Por quê? Porque quando uma pessoa é muito positiva, ela tem sempre uma tendência a atrair o negativo. O negativo tenta sempre ficar próximo ao positivo, entendeu? Ele não se repele, ele atrai. E com isso também veio uma tendência a ter pessoas negativas sempre perto de mim. E eu também não consegui entender isso. Eu custei a entender isso. Que eu tinha, às vezes, muitos ataques espirituais até, né? Por pessoas vivas, mas são ataques espirituais. São ataques espirituais. Não deixam de ser ataques espirituais, né? Porque para cada pessoa viva, existem vários espíritos ali por trás daquela pessoa. Isso também eu fui entendendo com o passar do tempo, né? Que aquela pessoa, às vezes, não está sozinha ali. Às vezes tem alguns espíritos que podem induzir ela a te atacar, né? Porque o espírito, ele não, às vezes, ele não vem te atacar, ele não vem direto te atacar, ele te ataca por terceiros, entendeu? Então, às vezes, é um parente que fala uma coisa ruim para você e te magoa, uma outra pessoa qualquer que vem e fala qualquer coisa que te magoa. Às vezes aquela pessoa está sendo usada pelo mal para te atacar, porque o mal sabe que você é do bem, sabe? Os espíritos desencarnados, eles sabem que você é do bem. Então eles tentam te atacar ao máximo. Só que como você, né, no meu caso, não estou falando que é o caso de vocês, mas no meu caso, por exemplo, que eu não tinha nenhuma bagagem espiritual, eu ficava à reveria, entendeu? Eu ficava perdido. Eu ficava sempre sendo atacado e isso me afetava demais, porque eu não conseguia pôr uma barreira para aquilo ali. Eu não entendia eu não compreendia da forma que eu tinha que compreender, que talvez aquela pessoa estava sendo usada pelo mal para me atacar, né? Então hoje eu entendo bem essa parte, eu já compreendo melhor isso tudo, sabe? Não estou dizendo aqui que eu sou bam de nada, pelo contrário, tudo a gente vai trabalhando todos os dias, né? A gente tem que melhorar todos os dias melhorar um pouco, né? Então assim, eu comecei a entender o mundo pelo lado espiritual. E aí a minha vida deu uma guinada muito grande, muito grande. Hoje eu entendo melhor as pessoas. Eu olho para as pessoas de uma forma diferente. Eu olho para a pessoa tentando observar a alma, não a aparência. E isso mudou muitas coisas na minha vida, muitas mesmo. E vai mudar ainda mais, né? Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa que eu posso falar para vocês aqui da minha vida. O meu casamento foi um casamento de praticamente 13 anos. Foi um casamento que começou muito bom, não tinha nada a reclamar e de repente eu vi que
no final do casamento, eu vi que haviam influências de outras pessoas ali no casamento também. Então, foi uma das coisas que interferiram demais no meu casamento, né, no fim desse casamento. Hoje eu sei, um dos grandes aspectos que eu trabalho muito, muito, muito na terapia são pessoas influenciáveis. Perdão. São pessoas influenciáveis. O que é a pessoa influenciável? É justamente isso aí. É você ir pelo que o outro quer que você faça, né? Eu também já fui muito influenciável. Muito, 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 muito. Porque eu queria agradar o outro e não a mim. Eu queria que o outro ficasse bem. Eu queria que o outro ficasse alegre, né? E com isso eu fui esquecendo de mim, esquecendo de quem eu era, esquecendo o que realmente eu queria, tá? Eu cheguei até a um nível que eu chamo, tem até aí nos vídeos aí depois do canal, o nível da despersonalização. O que é a despersonalização? É quando você esquece totalmente quem você é. Você já não sabe mais quem você é. Você se anulou totalmente. Eu cheguei a esse nível, tá? E hoje eu luto para que ninguém chegue nesse patamar, porque não vale a pena. Não vale a pena. Apesar de que a despersonalização ela te ajuda em certo ponto, porque é como se você zerasse a sua alma e reconstruísse uma alma nova, tá? Com novos valores, nova visão de mundo. É uma coisa até difícil de explicar às vezes, mas é como se você resetasse todos os seus valores de vida e reformulasse outros valores de vida, entendeu? Então, assim, eu procuro entender ao máximo aquelas pessoas, sabe? Eu procuro ir na alma, ver a alma da pessoa. Eu procuro buscar ao máximo quem é aquela pessoa, o que ela veio cumprir nessa terra, quais são as etapas que ela está passando, o que ela deixou de rastros para a gente ir captando, né? Ir buscando, ir entendendo. E para ela se entender e se interiorizar. Porque muitas vezes a solução está dentro da própria pessoa, mas a pessoa ela não vê a solução, né? Ela não vê a solução. Quem está de fora enxerga, mas a pessoa não enxerga. Então, muitas vezes o terapeuta ele é um auxílio, né? Porque ele tem um olhar de fora, né? Ele tem um olhar que agrega ali para aquela pessoa, né? Vai agregar conhecimento para aquela pessoa, tá? Bom, é isso, gente. Eu vou fazer mais vídeos depois sobre minhas fases da minha vida, sobre o quanto eu custei a me achar nessa terra, nesse planeta, tá? E aí nós vamos conversando, fazendo esses bate-papos aí, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe.